No dia 31 de agosto de 1985, em East Los Angeles, Califórnia, a população local observava desconfiada um homem caminhando pela rua. Ele acha aquilo muito estranho, mas segue seu rumo tranquilamente até parar em uma banca de jornal e ver o rosto de Richard Ramirez, estampado no jornal como procurado por uma série de assassinatos pelo estado da Califórnia. Richard foge, mas é perseguido pelos populares que estavam atrás de justiçamento por todo o rastro de horror que ele havia cometido desde meados de 1984. Após tentar roubar 2 veículos, ser agredido e perseguido por civis em fúria, Richard é preso pela polícia local e encaminhado para a delegacia para que não sofresse represálias. Porém, antes de entrar na delegacia, uma civil o chama de cima de um ônibus, mostrando a ele a fartura de sua comoção por debaixo da camiseta. Bem-vindos ao Narrativa Noir, eu sou o Bonfim e hoje a gente tá aqui para falar desse caso que é muito... eu sempre acho palavras meio piegas para dizer aqui, né? É muito cabuloso, muito cabuloso. Foi muito midiático à época, toda a questão do modo de agir do Richard Ramirez, quanto a questão das tietes que ele conquistou ao longo aí da sua infâmia. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. Peço já de antemão que, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e principalmente para você que está aqui de novo comigo, ajuda aí essa engrenagem a se movimentar na plataforma, né? E eu gostaria muito de agradecer, como sempre, aos novos inscritos. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Não vamos enrolar muito, vamos logo para esse caso, porque eu já estou aqui há 3 horas tentando fazer essa gravação e não para de passar moto e não para de cachorro latir. E eu espero que vocês não estejam ouvindo o ensaio da igreja que tem logo atrás da minha casa. Vamos embora pro vídeo. Richard Ramirez nasceu em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas, tendo o nome de batismo como Richard Leiva Muñoz Ramirez. Foi o 5º filho de Mercedes e Julian Ramirez, ambos mexicanos que foram atrás do sonho americano. Richie, como era conhecido pelos familiares, era descrito como um menino tímido, porém bastante feliz. Por volta de seus 2 anos de idade, um móvel teria caído em cima dele, né, e acertado direto na cabeça, o que resultou em uma sutura de 30 pontos. Aos 5 anos de idade, ele teria passado a sofrer com ataques de epilepsia, pois supostamente teria caído de um balanço enquanto brincava em um parque de diversões e levado algumas pancadas do brinquedo na cabeça. Richard era fruto de uma família disfuncional e ficou conhecido desde cedo como Five Finger Richie, pois já na tenra idade ele tinha a mão leve, né, e fazia aí pequenos apanhados pelo caminho. Seu pai, Julian, era ex-policial e trabalhava para a ferrovia de El Paso. Julian infligia correções severas na base da violência tanto em Richard quanto em seus irmãos mais velhos de maneira recorrente. Richard tinha um primo mais velho chamado Miguel, que havia servido no Vietnã. Por volta de seus 11 anos de idade, Mike passou a frequentar a casa da família Ramirez e passar muito tempo com o primo mais novo, se tornando uma espécie de mentor e figura masculina para Richard. Porém, ao invés de ser uma boa influência, Mike se gabava com frequência dos horrores que havia cometido enquanto servia. Ele descrevia para Richard todas as formas que havia ceifado a vida de pessoas, mostrava a ele fotos de cunho adulto sem consenção que havia tirado com mulheres no Vietnã. E até mesmo em várias dessas fotos, a pessoa teria sua cabeça ali separada do corpo. Mike teria mostrado inclusive um colar que ostentava como um troféu, cujo material feito é o que, né, sustenta ali os fones de ouvido. Segundo as próprias palavras de Richard em entrevistas após a sua prisão, eu não ligava de ver todo aquele sangue e violência
Foi animador, foi emocionante. Após 4 anos de convivência, Richard, agora com 15 para 16 anos de idade, estava na casa de Mike em um fim de semana, quando uma discussão começou entre o seu primo e a esposa Jessie. Richard presenciaria quando Mike acertaria um disparo na esposa, ceifando a vida dela de imediato. Ramirez teria ficado banhado em vermelho naquele momento, pois estava muito próximo quando tudo aconteceu. Mike fora preso, porém seria solto após 4 anos e inocentado, pois seus advogados alegaram insanidade. Após esse episódio, Richard se muda para a casa de sua irmã mais velha, Ruth. O marido de Ruth, seria o Roberto, teria supostamente apresentado para Richard ilícitos psicoativos, comumente utilizados na época. Richard então passou a frequentar ainda menos a escola, ele consegue um emprego em um hotel e, paralelo a isso, passa a cometer furtos pequenos. Porém, ele seria demitido deste hotel pouco tempo depois, em meados da década de 70, pois havia tentado agredir de forma íntima uma hóspede. Ele chegou a ser acusado, mas o caso não seguiu adiante, pois a pessoa teria saído de El Paso e não retornado para testemunhar contra ele. Por outras 2 vezes, Richard seria fichado pela polícia por posse de ilícitos. Pouco tempo depois, ele abandona definitivamente os estudos. Então, com 18 anos de idade, Richard se muda para Los Angeles, na Califórnia, onde começou a ter um interesse peculiar por satanismo. Ele passa a se envolver com substâncias variadas e pesadas, consumindo, revendendo, aplicando furtos e se envolvendo com roubos de carros, onde vendia os objetos do veículo para manter o seu uso desenfreado de ilícitos. Richard passaria então a definhar, tendo uma aparência desleixada, assim como a higiene, uma característica muito importante das descrições dele futuramente eram os dentes meio marrons e tortos e meio cadavérico até. Em meados dos anos 80, ele passaria a se envolver ainda mais com o satanismo, se tornando membro de uma pseudo-igreja satânica. Ele então seria preso por um tempo por furto de veículos, mas logo depressa volta às ruas de Los Angeles. No dia 28 de junho de 1984, Jack Winkle foi até o apartamento de sua mãe, Jenny, no Glassell Park, em Los Angeles. Ao entrar no apartamento, ele estranha a falta de uma tela de proteção em uma das janelas. A porta da frente estava destrancada e havia muita bagunça no chão do apartamento, com objetos espalhados e coisas reviradas. Foi então que Jack encontrou sua mãe desencarnada no quarto. Jenny Geber Winkle, de 79 anos, sofreu um ferimento fatal na garganta. Ramirez também teria desferido vários golpes com um objeto pérfuro cortante no corpo dela. Além de roubar vários pertences da vítima, os investigadores do caso determinaram que o agressor a feriu de maneira íntima. Uma impressão digital havia sido deixada na janela do apartamento, mas além disso, nenhuma outra pista foi encontrada. Após o ocorrido com Jenny, Ramirez adquiriu um .22. Porém, as autoridades só teriam outra trilha de seu rastro até quase 6 meses depois, no verão de 85. Entre 1984 e 1985, Los Angeles passava por um período onde todos os holofotes se direcionavam para as Olimpíadas. As finais da NBA também tiveram grande parte das atenções dos jornais e mídias da época. Porém, não se sabe se a pausa de Ramirez em seus atos sem escrúpulos foi ou não proposital. Em 17 de março de 1985, Maria Hernandes, de 22 anos, estava chegando em casa onde morava com sua amiga Dale Okazaki, de 34 anos. Richard a aborda de surpresa e então usa seu .22 mirando na cabeça de Maria. A bala ricocheteia em uma das chaves quando ela levanta a mão para se proteger e Maria cai fingindo desencarne. Richard passa por ela, entra na casa e utiliza seu .22 em Dale, que infelizmente não resiste. Maria faz uma descrição para as autoridades após ser socorrida de um homem alto, usando um boné e munido de um revólver. Tal boné seria encontrado do lado de fora da casa, sendo da banda australiana AC/DC, conhecida popularmente por suas alusões ao Satã, como nas músicas Hell's Bells e Hideaway to Hell.
embora sejam apenas alegorias e metáforas. Não estamos aqui para dizer que uma excelente banda do final dos anos 60 tenha influenciado propositalmente atos e mentalidades perversos de um sem noção. Na mesma noite, em Monterey Park, aos arredores de Los Angeles, apenas uma hora após o ocorrido com Maria e Dale, Richard ataca Kezia Lian Yu, de 30 anos, estudante de direito. Conhecida também como Verônica, foi abordada por Ramírez na avenida enquanto dirigia, sendo obrigada a parar o carro para ele. Ramírez a tira do veículo, utiliza várias vezes o ponto 22 e foge do local com o carro de Verônica. Um policial a encontra ainda com vida, mas ela desencarna antes mesmo que os paramédicos chegassem no local. As atenções da mídia então se voltam para estes dois ocorridos. Pânico e medo se espalham pela população de Los Angeles, e os jornais da época passam a chamar o agressor de o assassino de Walk-In e também de O Intruso do Vale. 10 dias depois, Richard invade a casa de Vincent e Maxine Zazzara, 64 e 44 anos, na pequena cidade de Whittier, eu acho que é assim que se fala. Ele desvive Vincent e comete o inenarrável com Maxine, porém, ela consegue se soltar de suas amarras enquanto Ramírez rouba os pertences da casa, pegando logo depressa um grosso calibre. Infelizmente, ao confrontar o invasor, ela descobre que estava sem munição. Richard descarrega o ponto 22, sendo cruel e impiedoso após ceifar a vida de Maxine. Os investigadores, ao chegar no local, conseguiram uma única pista, uma pegada no canteiro de flores da casa, que foi fotografada e feita um molde. Ramírez ainda faria duas vítimas em meados de março de 85, como o casal Harold e Jian Yu, de 66 e 63 anos. Esse seria o caso que traria para a boca da mídia a infâmia de The Night Stalker, ou o perseguidor noturno. Em meados da mesma época, outro SK que utilizava meios similares de invasão e agressão que Ramírez deixava um rastro de desespero por várias cidades da costa oeste. Sua identidade à época era igualmente desconhecida, porém a mídia o denominava como The Original Night Stalker, ou perseguidor noturno original. E mais futuramente eu vou trazer para vocês esse caso. Em maio de 85, Ramírez ataca Mabel Keller e sua irmã com condições especiais, Blanche Wolfen, de 83 e 80 anos. Nesse ponto aqui em específico, nessas duas vítimas, acredito eu que sejam nomes fictícios para preservar a identidade das vítimas, porque nas pesquisas que eu fiz tinham outros nomes de outras pessoas, não duas irmãs, mas sim um casal, e as descrições dos atos eram exatamente iguais. Então eu acredito que sejam nomes ficcionais aqui. Ramírez as agride com um martelo, mas falha nos atos sem consentimento. Ele então desenha pentagramas em Keller e pelas paredes do quarto com um batom. Richard obriga suas vítimas a jurarem fidelidade a Satã e então vai embora. Dias depois, o mesmo acontece com Ruth Wilson, de 41 anos. Seu filho, de apenas 12 anos na época, houve o ataque após ser trancado em um armário. Ramírez desferiu um golpe em Ruth após ela não jurar fidelidade a Satã. Então, ela e seu filho são amarrados de costas e Richard foge do local. A polícia, nesse ponto, começa a ter dúvidas se tinha ou não nas mãos um caso envolvendo um SK, pois Ramírez, destoando do padrão, agia de maneiras diferentes, com pessoas que não tinham semelhanças físicas entre si ou coisas e locais em comum. Mais 3 mulheres foram atacadas e tiveram a vida ceifada em meados de 85. Patty Elaine Higgins, de 32 anos, e Mary Cannon, de 75, foram desencarnadas com ferimentos na garganta. Whitney Bennett, adolescente na época, foi agredida com uma chave de roda, porém sobreviveu, fazendo um retrato falado de Ramírez. Linda Fortuna tinha 63 anos quando seus caminhos se cruzaram com os do perseguidor noturno, que tentou atos não consentidos, porém não conseguiu. Um homem de 32 anos foi desencarnado com o ponto 22 em Sun Valley. Já o casal, que eu vou deixar o nome deles aí na tela para vocês, porque eu não vou conseguir falar, passaram horas aterrorizantes em sua casa na presença de Ramírez. Tudo era bem caótico e confuso para os investigadores. Richard sai de Los Angeles em agosto de 85 e vai para São Francisco, onde deixa mais vestígios de seu rastro
cruel. Em 24 de agosto do mesmo ano, ele viaja para Mission Viejo, invade o apartamento de Bill Carnes e Inês Erickson, de 29 e 27 anos. Bill é desencarnado pelas mãos de Ramírez, enquanto Inês seria posteriormente agredida de maneira íntima. Ele então obriga Inês a jurar amor a Satã. Não se sabe ao certo quando, mas em determinado ponto, Richard tatuou na palma de sua mão um pentagrama invertido, no qual ele utilizava do símbolo para subjugar suas vítimas psicologicamente. Ele a imobilizou, fugindo em seguida do local num Toyota laranja. Inês consegue se soltar das amarras e vai até a janela, memorizando o carro e entregando a descrição para as autoridades. James Romero, na época um adolescente, naquele mesmo dia identifica o carro pelas notícias da mídia, que estava fervorosa acompanhando cada passo desse caso. Ele anota parte da placa e entrega para as autoridades. Em paralelo, os detetives Jill Carrillo e Frank Sarleno quebravam a cabeça, seguiam cada passo e cada rastro do perseguidor noturno, colhendo evidências como várias marcas de pegadas que Richard deixava pelo caminho, retratos falados e descrições de sua aparência. Testemunhas o descreviam como um homem alto, de pele clara, dentes manchados de marrom e com um motor repugnante. Depois de muita frustração, os detetives Carrillo e Sarleno tiveram acesso a uma pista muito promissora. O Toyota laranja havia sido encontrado em um depósito de apreensão. Ramírez havia se envolvido em uma infração de trânsito, sendo abordado por um policial. Ao ser parado, ele teria fugido a pé, mas não sem antes desenhar um pentagrama no para-brisa do carro. Os dois detetives não obtiveram sucesso com as impressões digitais encontradas no veículo, pois o sistema de identificação digital naquela época ainda era muito precário, era devagar, sendo necessário ter o suspeito capturado para realizar a comparação das impressões. Porém, um cartão de visita de um dentista em Chinatown trouxe uma possível solução para esse caso. A polícia visitou o consultório, descobrindo que pouco tempo antes, Ramírez teria ido ao dentista sob o pseudônimo de Richard Mena. Houve até uma tentativa de captura enquanto ele faria uma consulta, mas os investigadores não obtiveram sucesso, Ele chegou a marcar a consulta, mas por algum motivo ele não compareceu. Os policiais de Los Angeles seguiam pistas que fechavam o cerco para o perseguidor noturno, obtendo informações de um morador que havia feito amizade com um tal Rick de El Paso, que se gabava à torto e à direita dos casos que saía na mídia, falando de informações que não eram abertas ao público. Ponto 22 de Richard e itens roubados por ele, como o rádio de um carro, foram coletados pelos investigadores em Tijuana, onde esse tal amigo de Richard os levou. Enquanto isso, Ramírez continuava sua trilha em São Francisco. Os investigadores de lá também seguiam as pistas de um tal Rick, que entre vários furtos havia roubado uma pulseira, no qual um informante chamado Earl Greg levou tal item até as autoridades. O Greg relatou que a pulseira teria vindo de um homem chamado Armando Rodrigues, que por sua vez disse que um tal de Rick de El Paso, que tinha o cabelo emaranhado e sujo e que usava um boné do AC/DC, havia dado a ele a joia. Armando teria sido então colocado sob interrogatório e supostamente de formas não ortodoxas teria dado ao investigador Frank Falzone de São Francisco o nome verdadeiro de Richard Ramírez, A forma não ortodoxa que Frank Falzone usou é aquele meio, pouco amigável de interrogatório que a gente sabe muito bem qual é, e eu não duvido muito não. Imediatamente após a descrição dada por Armando, os principais jornais da Califórnia tinham o rosto de Richard Ramírez estampado na primeira capa. Era então 31 de agosto de 1985. Richard voltava do Arizona para Los Angeles, pois havia ido visitar o seu irmão. Ele desembarca na rodoviária de Greyhound e percebe dois policiais no local. Ramírez anda apressado para dentro de uma loja de conveniência e vê o seu rosto estampado na primeira capa de um jornal. A chamada dizia: "Eu sou o perseguidor noturno". Ramírez foge do local e entra apressado em um ônibus que já estava de saída, mas um passageiro o reconhece e chama os policiais pela
pela janela. Richard tenta fugir e até consegue sair do ônibus, abordando Manuel e Angelina de La Torre na rua, tentando roubar o carro do casal. Angelina começa a chamar a atenção dos transeuntes, gritando que aquele seria o perseguidor noturno. Manuel começa a infligir um justiçamento com um pedaço de madeira, que logo se torna um pandemônio coletivo e Richard é impedido de fugir do local. Andy Ramirez, xerife na época, chega no local e controla a situação, tendo de levar Richard não apenas para prendê-lo, mas também para proteger o sujeito de mais justiçamento dos moradores e trabalhadores da região. É então que uma transeunte surge em cima de um ônibus quando eles já estão chegando na delegacia, chama por Ramirez e diz para ele marcar um pentagrama sob a camiseta dela. E eu não preciso dizer aonde ela estava indicando para ele desenhar o pentagrama, né? O que estava de fora. Isso acarretaria em uma parte surreal desse caso. Não tão surreal quanto os atos cometidos por ele, mas na minha opinião uma situação completamente bizarra e que eu não consigo conceber. Richard é levado até os agentes Carrillo e Sarleno, que o interrogam e posteriormente conseguem uma identificação positiva de uma sobrevivente de Ramirez. Ele é levado ao tribunal em 24 de outubro de 85, se declarando inocente no julgamento. A todo momento, Richard mantinha um ar de deboche, brincando com a mídia e a multidão. Foi daí que surgiu uma foto muito conhecida do caso, no qual Richard mostra seu pentagrama invertido tatuado na palma da sua mão. Contrastando com todos os atos hediondos que ele cometeu, várias mulheres e adolescentes começaram a bajular Richard Ramirez, comumente chamadas de groupies ou tietes. Ele passou a ter hordas de fãs devotas a ele. De acordo com o autor e psicólogo forense Gary Brucato, Richard possuía uma série de admiradoras fascinadas e hipnotizadas por sua, entre aspas, figura vampírica. Essas mulheres que escreviam para ele mandavam também fotos para ele na prisão. Fotos íntimas. As tietes de Ramirez passaram a fazer fila do lado de fora do tribunal, querendo ao menos dar uma olhada nos olhos dele. Como Mary Kirby, uma dessas groupies, até disse para os veículos de notícia que ele me lembra o Mick Jagger. Esse caso é muito escabroso. Tem todos os tipos de elementos que são atraentes para a população. Tem sexo e violência. Richard então passou a fazer um circo midiático, indo aos tribunais de óculos escuros. A cantora da cena gothic death rock, Eva O, conhecida como Rainha das Trevas, disse estar atraída por Ramirez. Eva O leu sobre Richard na People Magazine e enviou a ele 31 cartas de uma só vez, no qual Richard respondeu da prisão com outras 31 cartas. Eu não consegui encontrar nada relacionado na minha pesquisa, mas eu tenho certeza que deve existir um CID que define esse envolvimento obsessivo dessas mulheres, né? Caso alguém saiba qual seja, perdi. Caso alguém saiba de alguma explicação psicológica, neurológica ou algo assim que define esse CID, que eu tenho certeza que exista, eu peço humildemente que deixe aqui nos comentários. No dia 31 de janeiro de 1989, 3 anos e meio após a sua prisão, Richard Munhoz Ramirez foi julgado por 43 crimes envolvendo roubos, assassinatos e estupro. A acusação teve a presença de 140 testemunhas e no dia 20 de setembro do mesmo ano, ele é considerado culpado por 42 das acusações e em 7 de novembro, sentenciado a 19 penas capitais. Em 1996, enquanto estava na prisão de San Quentin, Califórnia, Richard se casou com Doreen Leroy, ex-editora da revista Tiger Bat. Doreen era fã de longa data de Richard e esteve com ele acreditando em sua inocência até meados de 2009, quando o DNA de Richard foi comparado com amostras de cenas correspondentes a São Francisco.
em 1994. Então ela pede a separação. Em 2006, Richard utiliza seu primeiro pedido de apelação, porém a Suprema Corte da Califórnia nega a redução da pena. Em setembro do mesmo ano, Richard seria impedido de ter uma nova audiência e sua pena seria decretada por definitivo. Richard Ramirez desencarna em 7 de junho de 2013 devido a complicações advindas de um linfoma. A aplicação de sua pena não chegou a ser concluída. Em 2004, um documentário chamado The Night Stalker, Richard Ramirez, foi lançado pelo canal fechado A&E e é fácil de encontrar por maneiras não ortodoxas no YouTube. A Netflix lançou em 2021 o documentário The Night Stalker, Hunt for a Serial Killer. Richard Ramirez também teve aparições na cultura pop pelo seriado American Horror Story, tanto na 5ª temporada, a temporada do hotel, quanto na 9ª temporada, 1984. E esse seria aí o resumo desse caso, que ele é muito bizarro, né? Tanto a questão da fixação dele em satanismo, em querer que as pessoas jurem amor a Satanás. Algumas das vítimas ele chegou a poupar a vida por conta disso, né? Outras, eu acredito que mesmo fazendo todo esse processo que ele subjugava, né, elas a fazerem, ele ainda assim tirava a vida delas, ceifava a vida delas. Essa questão das fãs dele é muito comum em esse tipo de caso. No caso do Ted Bundy, teve um processo assim também, no qual eu acredito que não tenha colocado na pauta, mas como eu disse ali anteriormente, eu tenho certeza que exista um CID que explique essa questão dessas pessoas que parecem que estão paralelas, desacreditadas dos atos que ele cometeu, sabe? E do mais, é isso. Eu peço desculpas, eu tô tentando gravar já tem um tempinho. A partir da data de postagem desse episódio, a partir daí eu vou tentar manter uma rotina quinzenal aqui, né? Quinzenal. Fala quinzenal, mas não é bem quinzenal, né? Eu vou tentar postar uma semana sim, semana não, para eu ter uma folga para poder fazer todo o processo de pesquisa, gravação e edição aqui. De novo, eu quero agradecer aos novos inscritos. Vocês são excelentes. Muito obrigado. Peço, por favor, humildemente, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu gostei no vídeo se você chegou até aqui e comenta aí se eu deixei alguma coisa de fora, se eu fiquei pouco explicativo, se eu deixei alguma coisa meio confusa. O espaço aqui dos comentários é de vocês, pra gente poder conversar, debater de maneira saudável, beleza? Do mais é isso. Eu espero que todos fiquem com as bênçãos de Jah e tchau.